Fala pessoal, tudo bem? Uma coisa que a gente tem que controlar é estoque. Já falamos nisso em outro momento, mas o estoque, gente, é o que determina para a Receita Federal ou para a Receita Estadual algum indício de irregularidade. Olha só, uma coisa que a gente precisa verificar é o custo do estoque. Tem muita gente que ao fazer o inventário, que é o controle do estoque, o mapeamento do estoque, faz com preço errado, faz com preço de venda e não é preço de custo. E aí, gente, tem 3 formas básicas da gente valorizar este estoque. É o que a gente chama de métodos de avaliação. Aí tem o PEPSE, o EPS e custo médio. PEPSE é a sigla de primeiro que entra, primeiro que sai. Então, método de avaliação de estoque, PEPSE. Primeiro que entra, primeiro que sai. Só que esse método é o seguinte, eu tenho aí 2 canetas. Entrou a primeira R$10, preço de custo, e a segunda a R$20, a mesma caneta, porém em momentos diferentes. A primeira que entra é a primeira que sai. Então, se eu vendi, qual que vai entrar primeiro? Aquela, logicamente, que entrou primeiro. Vamos considerar que seja de R$10. Então, comprei primeiro R$10, depois R$20. Então, eu vendi, vai sair primeiro a de 10. É um método, tá bom? O segundo método é o EPS. Última que entra, primeira que sai. O EPS. Última que entra, primeira que sai. Então, o mesmo exemplo. A caneta R$10 foi a primeira a ser comprada. Depois eu comprei caneta de novo a R$20. As duas estão no estoque. Vendi. Qual vai sair primeiro? Aquela que custou R$20. A última que entra, primeira que sai. Beleza? E aí tem um terceiro método, de longe o mais usado, que é o médio, custo médio ponderado. Comprei uma caneta R$10, depois comprei outra caneta, a mesma caneta, porém a R$20. Tenho o total de custo de R$30 daquelas 2 canetas. R$30 dividido por quantas canetas? 2. Quanto que eu tenho então? O custo médio de R$15 por caneta. Então, independente do que quando eu vender, na hora que eu vender, qual vai ser o custo baixado? R$15. E vai ficar uma de 15 no meu estoque. Gente, primeiro passo, definir o método de avaliação do seu estoque. Eu sei que com a pandemia e outros eventos, esse custo ficou bem aloprado, né? A gente tinha aí mercadorias com custo menores e depois o custo encareceu, ficou muito claro e isso destoou o resultado. Teve empresas que preferiu não usar o custo médio, porque estava dando baixa lá naqueles produtos comprados mais baratos, vamos colocar assim. Primeiro, definir o seu método de avaliação. Segundo, controlar. Não adianta definir, e essa definição tem que estar no seu sistema, que aí ele vai considerando isso para montar um relatório de estoque, e na hora que vender, a gente precisa ir conferindo. Gente, a contabilidade precisa ter isso controlado. E você, gestor de empresa, você precisa controlar isso, porque além do método, né, da avaliação, tem a questão do risco de sair estoque e você não ver. Qualquer dúvida, fala comigo.